Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa palestra será sobre práticas de manejo nutricional para controle das síndromes do leite e ela será ministrada pelo médico veterinário formado pelo Instituto Federal Catarinense e ele atua na área de bovinocultura de leite como supervisor técnico regional da cooperativa agroindustrial Alfa. Ricardo, a palestra é toda sua. Eu espero que seja super proveitosa para todos. Qualquer dúvida é só deixarem ali nos comentários que a gente vai repassar para ele no final, tá? Bom, boa noite então, pessoal. Quero agradecer então o convite da professora Luísa, do pessoal e do laboratório de qualidade do leite ali do Instituto Federal. Como comentado, como solicitado pela professora, a gente quer comentar um pouquinho sobre essa parte de manejo nutricional no controle dessas alterações de leite, principalmente pensando em alterações de qualidade em torno dessas síndromes pensando nessas alterações de leite, pensando em lina, sila, principalmente. Nós já vemos um trabalho de campo aqui há alguns anos, junto à equipe técnica da cooperativa, junto aos produtores, e já faz um bom tempo que a gente vem trabalhando essa parte preventiva, essa parte para tentar minimizar isso junto aos produtores. E vou estar comentando durante a palestra, primeiramente, um ponto que a gente utiliza para tentar identificar, para tentar controlar essa parte dentro do contexto de propriedade, e depois eu vou aprofundar em cada uma delas para a gente tentar esmiuçar um pouquinho cada alteração e o que fazer em cada uma delas. Eu sempre gosto de começar a apresentação falando um pouco sobre os nossos nortes na atividade de leite, e o principal dele, porque a gente vai pensar em legislação. Eu sempre trago essa frase que ainda na Instrução Normativa 62, lá que o leite é considerado um produto de ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene e sanidade, vacas clinicamente sadias, nutricionalmente atendidas, sob condições aceitáveis de bem-estar animal. E eu chamo a atenção para o nutricionalmente atendidas, que esse acho que é o principal foco da nossa apresentação. Quando a gente fala de qualidade do leite, de alterações de leite, a gente vai olhar bastante para esse lado nutricional e para o que fazer pensando nessa parte em termos de nutrição, olhando a vaca como um todo e a propriedade como um todo, para tentar prevenir essas alterações. Então, esse hoje é o nosso norte, tá? As duas instruções normativas que foram publicadas ali em 2018, a IN 77 e 76, mas vale lembrar, assim, que as INs hoje, elas são importantíssimas, porque elas vão regir o que a gente deve atender pensando em qualidade do leite. Porém, assim, tá? Até eu gosto de trazer no slide, realmente elas trazem uma exigência mínima. Por exemplo, nós vamos trabalhar hoje com gordura de 3% mínima de IN, proteína de 2,9%, uma lactose de 4,3%, né? Todos esses indicadores, só que nenhum deles representa o que a gente fala de saúde para o animal. Hoje, quando a gente vai pensar numa gordura de 3%, uma proteína de 2,9%, isso visto numa realidade de propriedade, a gente não está trabalhando de forma alguma com saúde de vaca. Com certeza, a vaca excretando níveis de gordura nesse parâmetro, a gente vai estar falhando em vários aspectos lá na ponta. Então, por isso, eu gosto bastante de lembrar para o produtor, a instrução normativa ela é importante, ela vai nortear o nosso trabalho, mas assim, a gente não pode levar ela como base. Hoje eu não posso esperar que uma propriedade tenha gordura de 3% e achar que está tudo certo. A gente vai ter vários desafios sendo apontados que a gente tem que tentar corrigir. Mas, enfim, a gente teve uma grande evolução desde que as instruções foram publicadas, lá desde 2001, 2002, que foi a EN 51, que foi a primeira publicação, e a partir daí a gente começou esse trabalho. Mas esse trabalho focado nessa parte de qualidade, pensando em alterações de leite, fazem pouco tempo que a gente está um pouco mais focado nessa parte. Então, pessoal, assim, pensando em composição de leite, tá? Até quando a gente vai visitar um produtor hoje aqui na Alfa, toda a equipe está preparada para avaliar as análises de leite e para olhar para as análises de leite como um termômetro, como vamos dizer assim, algum indicador para tomada de decisão.
a gente vai olhar lá uma gordura, uma proteína, um índice de lactose, a gente já vai direcionar lá na frente como é que tá, como é que poderia, como é que pode estar o status nutricional desse animal. A gente sabe que tem variações entre raças, então a gente hoje trabalha com um norte para holandês, com um norte para raças mistas e um norte para Jersey. Então aí estaria mais ou menos os parâmetros que a gente vai buscar, uma gordura de 3,5 para uma holandesa, um 4 para uma raça mista, e níveis acima de 4,3, 4,5 para Jersey. A proteína, então, em base de 3,2 no máximo, no mínimo para a holandesa, em torno de 3,5, 3,8 para uma raça Jersey. A lactose é um ponto importante, tá? A lactose, ela não tem variação racial, a gente trabalha 4,5 de base. Qualquer lactose abaixo de 4,5 hoje, a gente já emite um alerta, vamos dizer assim, para a gente visitar o produtor e tentar identificar um problema. Para vocês terem noção, nessa última entre-safra, agora no início do ano, que a gente ficou com um período de estiagem, um período de seca, nós estávamos trabalhando um período com lactose média de 4,3. Então, assim, a lactose hoje para nós é um indicativo de consumo, principalmente quando a gente olha para a dieta como um todo. A lactose ela é importantíssima para a gente entender a parte lá de consumo de matéria seca, essa parte de relação energia-proteína, se isso está bem estável. E ela tem uma relação bem íntima com a produção de leite. Quando a lactose baixa, normalmente a produtividade também vai reduzir. Então, hoje, para nós, ela é um indicador bem interessante. Ela não está hoje, ela não interfere em pagamento de leite, por exemplo, mas, assim, ela é um norte interessante para avaliação de status metabólico do animal. Tem outras avaliações que a gente faz dentro da análise de leite, que eu vou estar comentando durante a apresentação, mas, assim, hoje depois eu vou comentar em cada alteração de leite pontualmente, mas hoje, se tu for pegar de base, tanto alteração de crioscopia, de leite instável, tanto uma acidez titulável alterada, você vai identificar já nas análises de leite, em torno de 3 a 4 meses antes, já vai ter algum tipo de alteração. Então, a vaca já vem sinalizando há um bom tempo para nós que ela está com algum tipo de problema. Então, por isso, hoje que a gente utiliza bastante a análise de leite para esse tipo de avaliação. Bom, pessoal, esse já seria um primeiro ponto que a gente utiliza muito, tá? A relação gordura e proteína, ela é importantíssima a gente avaliar o status metabólico do plantel. Eu vou dar um exemplo assim, nós pegarmos o valor da gordura e dividir pelo valor da proteína. A gente vai ter essa relação. A gente trabalha de base, essa relação é um valor de uma gordura de 4 dividido por uma gordura de 3,3, um exemplo. Se essa relação der de 1,10 para baixo, a gente já tem isso embasado em literatura, mas a gente já tem o indício de acidose ruminal nesse plantel. Nós vamos já trabalhar, a gente não trabalha com inversão de gordura e proteína, quando o valor da gordura fica menor com proteína, já quando ela chega próximo a 1,10, a gente já trata como inversão, que esse rebanho já está em desafio. 1,10 a 1,25 seria uma relação normal, e acima do 1,25 a gente já está trabalhando com cetose, balanço negativo, animais passando fome, redução de consumo. Isso vai ser bem presente, tá? Dessas relações. Aqui eu tenho a questão do nitrogênio ureico do leite, em torno de 10 a 14, 12 a 16, dependendo do autor que a gente vai estar falando, mas ele é um ponto importante para a gente entender a relação energia e proteína da dieta. Por que eu comentei essa parte de análise, tá? E falei dessa questão da avaliação, porque a gente não vai lá e olha um indicador só, olha só gordura, olha só proteína, olha só lactose. A gente vai olhar um contexto geral da propriedade. Você pode ver que uma propriedade que está dando crioscopia, que está dando alguma alteração, você vai ver vários indicadores alterados lá. Vai ver uma relação gordura e proteína alterada, tu vai ver a lactose baixa, vai ver alguns parâmetros que vão conduzir a visita para a gente entender o que está acontecendo nesse plantel. Esse é um ponto importantíssimo que eu gosto sempre de trazer, que é a parte das exigências nutricionais do plantel. Isso falando em exigência de manutenção e exigência de produção. Que isso aqui acho que é o nosso principal gargalo, hoje falando em realidade de propriedade, em o que o produtor vai trabalhar ao longo do ano, que é a parte de planejamento forageiro. Como o produtor vai se planejar para saber quanto estoque de comida ele tem que ter, ou quanto uma vaca precisa comer.
Isso que, inclusive, para nossa equipe, saber chegar na propriedade e saber dizer para o produtor se as vacas dele estão sendo atendidas ou não. É uma receita, uma fórmula bem simples, assim, isso não, eu não diria que se aplique para 100% dos plantéis ou 100% dos desafios, mas eu acho que é uma fórmula bem simples e é bem fácil de a gente compreender e chegar no produtor para nós ter uma decisão embasada. Eu vou dar um exemplo, para 1 litro de leite, ou melhor, vamos começar com a exigência de manutenção. Para cada quilograma de peso vivo do animal, a gente vai estar trabalhando com 21,4 gramas de matéria seca de consumo, ou 0,0214 quilogramas de matéria seca. Então, para cada quilo de peso vivo, a gente vai trabalhar com 21 gramas de matéria seca de consumo. Essa vai ser a exigência de manutenção. É o que a vaca precisa para se manter viva e desempenhar as funções fisiológicas normais. E para cada litro de leite produzido, a gente trabalha com 255 gramas de matéria seca por litro de leite. Somando as duas, nós vamos ter uma exigência diária de consumo, de manutenção e produção. Então, se tu for atender lá uma propriedade com 20 litros de média, um rebanho de 550 quilos, 600 quilos de média, tu já consegue determinar quanto a vaca precisa comer. E tu vai avaliar numa situação lá, tu vai pegar uma latose baixa, uma relação gordura e proteína de 1,30, e tu vê que o rebanho está em cetose, está em desafio, e tu verifica lá que nessa exigência o rebanho precisaria comer 15 quilos de matéria seca, e no fornecimento, no cálculo lá de silagem, pasto, tu vai ver que está fornecendo 12 quilos. Então, tu já tem um déficit de 3 quilos de matéria seca para estar trabalhando. E, às vezes, aí tu resolve muito gargalo em propriedade, que a gente consegue identificar rapidamente. Outro ponto importante, a questão da distribuição de DEL. Hoje a gente não trabalha, ou a gente trabalha muito pouco com dieta de média de produção. Por exemplo, nós vamos pegar um DEL médio de rebanho lá de 180, rebanho de 20 litros de média, vamos fazer a dieta por essa média. Até hoje de manhã nós íamos comentando com o técnico aqui da filial sobre esses desafios, em que nós vamos avaliar, por exemplo, um lote de 20 litros de média, em que nós temos lá 20 animais. E desses 20 animais, eu tenho lá esses animais aqui da fase 1, menos de 100 dias de DEL, que representam ali, às vezes, 25% do plantel. Às vezes a reprodução não está andando bem, não seria bem essas relações que vocês veem na tela, de 25, 50 e 25, né? As vacas de início, meio e fim da lactação. Mas, normalmente, nós vamos pegar grande parte da produção do dia desse lote, vamos dizer assim, lá, o produtor produz o volume diário, grande parte dessa produção vai estar concentrada desses animais de lote 1, de início da lactação, que estão em pico, que estão com uma produção média maior que o restante dos animais. Então, um rebanho de 20 litros de média, daqui a pouco esses animais estão com 25, 28, 30 litros de média. Então, por isso que a gente não trabalha mais com dieta em cima de média de produção. E sim, a gente procura sempre elevar a régua para os animais de maior produção, de maior desafio. Se eu fizer dieta para 20 litros e fornecer para essas vacas de 30, vai faltar comida para elas. Então, é importante a gente saber realmente tratar bem quem merece. Hoje a gente já faz um bom tempo que a gente vem dividindo os animais por lote, a gente trabalha dentro dos lotes, inclusive, selecionando os animais de maior produção, e nós fechamos a demanda de volumoso para elas. O concentrado vai variar, mas a gente garante que esses animais de alta produção sejam bem atendidos. Com certeza, se tu for pegar as análises de tanque, a produção média do tanque, grande parte dessa produção vai estar nesses animais. A grande maioria das propriedades, se for pegar lote 1, ele representa entre 60% e 70% da produção total do rebanho. Então, com certeza, os animais merecem ser melhores tratados dentro da dieta. Aqui eu trago sempre esse gráfico, que é a parte de exigências, pode ver separando em fases, tá? Esses primeiros 60, 90 dias de lactação é a fase de maior demanda, em que a vaca está mais desafiada. Geralmente, a curva de consumo dela ainda não chegou na curva de produção, o que faz a maioria dos animais passarem esse período de balanço energético negativo, em que eles estão com uma produção alta e o consumo deles ainda não alcançou essa produção. Então, eles acabam ficando no maior desafio e acabam mobilizando as reservas corporais. Então, é um momento de atenção para a gente conseguir trabalhar melhor os animais. Tanto é que você pode ver que nessa primeira fase tem o risco de emagrecimento, e lá para o final é onde ele consome mais do que produz e ele acaba engordando, e nós temos problemas de score corporal de fim de lactação. Mas o ponto de atenção, acho que seria para esses animais de início da lactação.
Depois eu vou comentar também das alterações, às vezes tem alterações que a gente tem que focar em cada fase da lactação, em cada grupo de animais, para saber entender onde atuar. Eu vou começar a comentar agora especificamente sobre as síndromes do leite. Eu vou comentar basicamente sobre duas síndromes, que é a síndrome do leite instável não ácido e a síndrome do leite anormal, que é o SILA. O SILA compreende mais alterações, né, crioscopia, essa inversão de gordura e proteína, a parte de cloreto, acidez titulável alterada. Mas eu vou comentar basicamente um pouquinho sobre cada uma delas. Um ponto de atenção, essas síndromes do leite, geralmente elas estão interrelacionadas. Uma propriedade que condenou por crioscopia, que deu alteração por crioscopia, ela está completamente no risco de condenar por qualquer uma delas. E geralmente a causa do problema, ela pode variar entre alterações, mas geralmente o cunho está na dieta. Então, uma propriedade que deu leite instável, ela pode dar aqui um período de crioscopia, se não for resolvido a causa base. E geralmente, se tu resolve uma situação, tu acaba conseguindo atuar em todas as situações. Isso é um ponto bem interessante para a gente estar acompanhando. Acredito que a relação dessas, quando tu vai avaliar o que fazer, ela está principalmente em cima de alimentação, como eu já vinha comentando sobre essas exigências, o que avaliar em termos de análise de leite. Na eficiência reprodutiva, para aquelas fases de DEL, elas estão equilibradas. Quando tu não emprenha bem os animais, acaba jogando mais animais para a fase 3 da lactação, acima de 200 dias. E aí nós temos alguns desafios metabólicos que podem estar acontecendo, alguns influxos de minerais para o leite que podem ocasionar alterações. E a questão de ambiente, né, principalmente relacionada a inverno e verão. Onde no inverno nós temos uma condição mais favorável para consumo, pastagem de melhor qualidade, que é o que nós estamos vivenciando esse mês. E pensando em verão, que nós temos um desafio térmico, nós não temos pastagem de boa qualidade no verão muitas vezes, o animal não tem ambiente para consumir e nós vemos mais problemas acontecendo nessas fases aí. Então é um ponto de bastante atenção para estar avaliando. Mas olhando para esses três cenários, eu acredito que nós prevenimos 90% a 95% de todas essas alterações aí. Primeiramente, eu vou comentar um pouco sobre o leite instável. Sempre lembrando que ele é um leite instável não ácido, ele se caracteriza por essa perda da estabilidade do leite, então ele vai precipitar na prova do álcool. No campo, popularmente, freteiros e produtores tratam tudo como leite ácido, mas a gente tem que diferenciar isso lá, não é aquele leite que está acima de 18 graus Dornick em acidez titulável, ele está normal, geralmente, nessa fase de acidez titulável, porém ele não está, a proteína dele não resiste à prova do álcool alizarol. Aqui eu trago uma foto de um leite que passou na prova do álcool alizarol e um leite que coagulou. Esse teste, acho que, se eu não acredito que sim, ele seja o único teste que é feito já na propriedade, né? Ele é feito em plataformas, ele é o único teste feito na propriedade, então. O leite já para ser carregado, ele tem que passar nessa prova do álcool alizarol. A gente já trabalha com álcool de 80 graus no nível de produtor, já para a gente ter uma régua um pouquinho acima do que a média, para a gente conseguir trabalhar, às vezes, realmente, se o leite realmente não passar na prova de 80, é que como a gente trabalha com essa régua um pouco mais alta, a gente consegue ter um padrão de qualidade um pouquinho acima. O que são as possíveis causas do leite instável? A primeira delas, eu acho que é a campia e baixo consumo de matéria seca. O leite instável é característico de principalmente aparecer nas épocas de verão. Agora, no inverno, dificilmente tu vai ver propriedade acusando leite lina. A grande faixa e o grande problema é nas entre-safras, setembro e outubro, na saída da pastagem de inverno e entrada de verão, em que nós temos redução de consumo, geralmente, porque não tem disponibilidade de pasto. Abril, maio, saída do verão para entrada do inverno. E geralmente dezembro, janeiro e fevereiro, que é os períodos mais quentes do ano, em que a gente tem uma condição de clima um pouquinho desfavorável para a produção, para o consumo, principalmente dos animais, né? Agora, um outro ponto seria essa questão do desequilíbrio entre relação energia e proteína.
vou dar um exemplo agora de um azevém bombando e nós não tem energia para aproveitar esse azevém, então pode acontecer. Baixo consumo de fibra, que está relacionado com outro ponto, que é o aumento do consumo de CNF, então nós temos alguma acidose subclínica sendo instaurada intraruminal, acidose lática ruminal, né? O balanço energético negativo, então pensando naqueles animais do OT1 em pico da lactação, que ainda, imagine uma vaca em pico de lactação, num desafio de consumo, em que ela já normalmente teria um baixo consumo de matéria seca, ela já não atenderia as suas necessidades normalmente, e não tem, e às vezes falta volume de comida. Em muitas situações a gente vê isso. Então a gente acaba tendo bastante desse cenário. Restrição de água e principalmente DEL elevado. Animais com DEL acima de 200 dias em leite, eles têm geralmente uma predisposição um pouco maior para ter esse tipo de problema. Eu já vou comentar um pouquinho sobre influxo de cálcio, que a lactação avançada, principalmente acima de 200 dias, ela aumenta o influxo de cloreto, sódio, principalmente cloreto e sódio para a glândula mamária, e o cálcio quando o cálcio eleva os níveis dentro do leite, ele favorece essa instabilidade da caseína e favorece o aparecimento do leite instável. E a questão da acidose metabólica, né? Acidose ruminal, né? Grande percentual das vacas em acidose ruminal, elas vão ter uma acidose metabólica. O que é a diferença entre elas? A acidose ruminal é baixa do pH intraruminal e a acidose metabólica é essa redução do pH sanguíneo. Como para quem conhece dieta pré-parto, essa parte do objetivo da dieta pré-parto, numa dieta pré-parto, a gente quer fazer uma acidose metabólica para fazer a ativação do PTH, que é o paratormônio, para ir lá no cálcio, lá no osso e roubar cálcio. Então, numa situação de acidose ruminal, que a gente tem acidose metabólica, a gente pode estar fazendo uma leve ativação do paratormônio e elevando os níveis de cálcio sérico, que pode estar favorecendo o influxo para a glândula mamária de cálcio e estar causando esse leite instável. Então, por isso, são 2 pontos de grande atenção quando a gente vai trabalhar com leite-lina. Quando a gente vai tentar identificar um problema de leite instável, é a gente conseguir, principalmente, atender essa parte de baixo consumo de matéria seca, que eu comentei no slide anterior, e nós prevenir a acidose ruminal. Então, o que nós vamos encontrar, pessoal, em termos de análise de leite, tá? Vamos supor, num quadro de leite instável. Nós vamos poder encontrar lactose baixa, porque nós estamos falando de baixo consumo. Nós podemos encontrar os 2 cenários, tá? Nós podemos encontrar a relação gordura e proteína acima do I25, que indica que nós estamos indicando um desafio de cetose, baixo consumo, em que nós vamos ter o balanço energético negativo atuando. Nós poderemos encontrar relação gordura e proteína invertendo lá abaixo de 1,10, que indicaria um quadro da acidose ruminal. Consequentemente, nós vamos ter alto CNF na dieta, provavelmente nós vamos estar com relação volumoso concentrado da dieta desequilibrada. Provavelmente pode ter baixo consumo de fibra, então são vários pontos que a gente vai atuar na dieta para tentar resolver esse problema. Aqui eu coloquei as ações, né, principalmente a identificação dos gargalos, volumoso, quantidade e qualidade. Esse é um ponto de atenção quando a gente fala de quantidade e qualidade, porque principalmente na pastagem, a gente tem que, quando a gente fala de volumoso, pensando na parte de pastagem, essa é uma parte importante para a gente, principalmente quando a gente fala de verão. Às vezes a gente até tem quantidade de pasto disponível, mas, por exemplo, não tem horas de pastejo, não tem conforto térmico para essa vaca consumir no verão, então esse é um ponto de grande atenção. Quando a gente fala de silagem, é importante a gente ter, para um produtor que vai trabalhar com manejo coerente, que ele tenha volumoso estocado, silagem, para passar o ano todo e ter uma reserva. Hoje a gente fala produtor tecnificado, ele tem que ter reserva de no mínimo 6 meses para frente. 6 meses de sobra. Pega uma situação como foi o ano anterior, ali, a safra 2020-2021, onde nós tivemos 2 estiagens, uma em safra e uma em safrinha. A nossa produtividade de silagem foi no mínimo 30%, 40% do esperado. Produtores que nem conseguiram produzir isso. E o produtor não tem reserva de comida, como é que nós vamos estar conseguindo atuar nessa situação?
praticamente impossível nós ter alimento para atender essa demanda dos animais. E aí nós vamos estar começando a trabalhar com ações de descarga de animais, redução de plantel, porque não tem comida para atender. E aí nós começamos a ver esses desafios. Eu comentava bastante com a equipe no ano anterior, e é uma situação que nós debatia bastante, que ano passado nós ainda estávamos trabalhando com uma silagem de excelente qualidade, nós tínhamos uma safra anterior, que o grande problema seria realmente nesse ano, em que a gente não tinha volume de comida e a silagem produzida ela foi abaixo do esperado em quantidade e qualidade. E realmente a gente viu um ano de maior desafio de crioscopia, maior desafio de leite instável, a gente teve várias condenas de tanque. Então, assim, são situações que de certa forma, fugiu um pouquinho da mão do produtor, porque o produtor no clima a gente não consegue mandar, mas daqui a pouco, se a gente tivesse uma reserva maior de outros anos, a gente conseguiria ter passado mais tranquilo esse ano. Vamos supor lá que a gente teria 6 meses de reserva de silagem, a gente conseguiria ter minimizado bastante isso. Mas a gente sabe que não é a realidade, mas a gente tenta trabalhar para atuar nesse sentido. O segundo ponto ali, pessoal, da terceira refeição. A gente vem trabalhando bastante nos últimos 5 anos aí, bem forte nessa parte, principalmente no gado a pasto, em que a gente tem um manejo de... o produtor ordenha pela manhã, os animais vão para o coxo, eles recebem a dieta, silagem, ração, feno no coxo, e eles vão para o pasto. E normalmente o produtor largava no pasto e de meio-dia soltava os animais numa sombra e trazia de volta só na ordenha de fim de tarde para ordenhar e esses animais receber mais uma dose de volumoso no coxo. O que a gente identificou de gargalo? Quando a gente vai olhar pico de ruminação e comportamento de vaca, geralmente o animal vai trabalhar com 3 picos de ruminação ao longo do dia. E quando a gente trabalhava, principalmente em verão, vamos trabalhar com o nosso janeiro e fevereiro aqui de 30, 35 graus e alta umidade em que os animais não têm conforto térmico. Essa terceira refeição ela foi importantíssima para a gente fechar esse gap no meio ali entre esse horário do meio-dia, em que os animais, às vezes no verão, 9 horas da manhã não estavam mais pastejando e eles só iam voltar a se alimentar lá pelas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, em algumas situações. A gente conseguiu, durante o horário do meio-dia, tirar esses animais do sol, tirar esses animais do calor e trazer para dentro do barracão, do canzil, na sombra. Muitos produtores que trabalham com resfriamento de vaca, a gente consegue fazer um momento de resfriamento, jogar água nesses animais, fazer uma ventilação em cima desses animais e fazer esses animais consumir no coxo. Essa eu acho que é uma ferramenta indispensável para a gente aumentar consumo no verão. Se nós pensar ali no consumo de... se nós pensar em horas de pastejo, o animal vai trabalhar ali com um pastejo de pastagem de alta qualidade, em torno de 1 a 1,5 kg de matéria seca por hora. No canzil, ela também ela vai consumir até um pouco mais que isso. Nós vamos considerar 1 kg de matéria seca por hora. Até dá para considerar ali 1,5 kg de matéria seca por hora. Se esse animal ficar ali 1h30, 2 horas no canzil, no horário de meio-dia, nós tiramos eles do sol, trazemos ele para uma situação de conforto melhor, e nós conseguimos fornecer até 2 a 3 quilos de matéria seca para ele a mais do que ele não estaria buscando lá no ambiente. Então, às vezes, aquele gapzinho que eu falei lá no início, que os animais não estão consumindo, às vezes até tem disponível e não consome, com a terceira refeição nós conseguimos suprir isso, né? Traz os animais para um ambiente melhor e realmente faz eles, desde que a gente tenha situações, né, de conforto. E nós pegamos propriedade que eles seria mais vantajoso deixar os animais no campo, porque é uma instalação de pé direito baixa, que fica mais quente até embaixo do barracão do que lá fora. Então também não vai ter benefício, né? Mas esse é um ponto que tem que cuidar bastante. Essa parte de estresse térmico e consumo no verão, principalmente, é um ponto de grande atenção. Para a gente ter essa situação aqui, né, que a gente, agora, nesse período de inverno, a gente vê disponibilidade, animal consumindo o dia todo. Essa aqui foi uma foto, faz um bom tempo que eu tirei ela, mas se eu não me engano é próximo do horário do meio-dia. Você vê os animais pastejando, com grande consumo e claro que tem uma pastagem de grande qualidade, então também isso favorece, mas assim, se tu
tu pegar um dia como hoje, um dia frio, tu vai ver animais meio-dia, de tarde, pastejando tranquilo. Essa é uma foto de um terceiro trato, que eu gosto bastante de trazer sempre ela. Essa é uma situação que também um produtor aqui de Coronel Freitas, em que a gente faz um bom tempo já, um produtor que já faz um bom tempo que ele faz esse manejo de 3 tratos, mas era um produtor que olha, dava bastante problema. Nós tínhamos desafio há uns 4 anos atrás de produção e conseguindo fazer o terceiro trato, até ele tem uma linha de aspersão em cima dos animais. Hoje ele não usa mais ela, mas lá no início até foi feito para isso, que a gente conseguiu resolver vários problemas, até problema que as vacas ficavam deitadas no barro, problema de manejo, que a gente conseguiu resolver com uma terceira refeição. Aqui um ponto importante para a gente ter, que eu gosto bastante de comentar, essa parte da disponibilidade de fibra, tá? Toda a dieta balanceada, em que o animal consegue consumir silagem, ração, todos os nutrientes no mesmo bocado, ela é válida. Hoje, isso que já está amplamente estudado, amplamente difundido, mas é a dieta em TMR, né? Nós vamos ver muito mais isso no gado confinado, porém no gado ao pasto também é válido, em que a gente já tem o animal consumindo fibra efetiva já para ter proteção ruminal, né? Esse é um ponto bem, bem importante. Aqui são algumas estratégias para a gente trabalhar, tá atuando em verão, né? Esse é um produtor que trabalha com pastagem sombreada, ele tem plantio de eucalipto dentro do pasto, então vocês podem ver que durante o dia, conforme o posicionamento do sol, ele vai fazer sombreamento nessa pastagem, então ele consegue melhorar bastante o conforto dos animais dentro desse cenário. Não resolve 100%, não resolve, mas ele ajuda bastante assim aos animais pastejar já num ambiente um pouco mais confortável. Essa é uma foto que eu gosto de trazer, ela não ficou muito boa assim, mas ela é super válida. Essa foi uma foto que nós tiramos no horário do almoço, nós estávamos voltando uma propriedade e foi no ladinho do asfalto, assim, a gente parou para tirar essa foto. Que situação de conforto que os animais vão encontrar. Isso é importante para... se nós fosse visitar essa propriedade, essa propriedade não faz parte da integração, mas vamos dizer assim, se fosse visitar essa propriedade pensando num desafio lá de leite instável, de crioscopia, com certeza um gargalo nós já temos de cara ali, né? Pensa as vacas no horário do meio-dia, sem disponibilidade alguma de alimento e disputando uma sombra de uma árvore, aí meio que alguns animais conseguem, alguns animais não conseguem ter a sombra. Então, esse é um gargalo muito importante para a gente estar avaliando. E a gente fala bastante assim com os produtores e tenta conversar assim, para os produtores realmente enxergar e entenderem as vacas. As vacas estão passando uma mensagem bem clara para o produtor nessa foto aí, que alguma coisa com certeza não está certa no manejo delas e nós poderíamos evoluir muito em tirando esses animais do sol nesse horário ali, porque pega as nossas raças que nós trabalhamos aqui de clima temperado, holandês e jersey, que gostam de uma temperatura mais amena. Hoje os trabalhos falam acima de 19 graus de temperatura ambiente, com umidade alta, o animal já está em estresse térmico. Então, vocês imaginem uma situação aí de 35 graus, animais no sol aí, como é que o animal vai ter tempo para ruminar, né? Então, é um fator de grande atenção para a gente estar avaliando aí, né? Para a gente ter menos dessa foto aqui e mais dessas situações aqui, né? Claro que esse é um rebanho confinado, tem ventilação, aspersão, o nosso famoso compost. Eu acredito que nós resolvemos muitos problemas já com esse sistema na região aqui. Hoje é uma realidade, nós temos muitas propriedades que estão confinando, que já confinaram, e nós já atingimos grão. Já tem propriedade aí que nós estamos batendo 30 litros de média ano. Mas assim, é basicamente atendendo. Tem uma frase que eu sempre lembro, que é: se tu fornecer o que a vaca precisa, ela vai dar o que você quer dela. Agora, se tu fornecer o que você quer para a vaca, ela vai dar o que ela conseguir. Não tem muito... A conta é bem simples. Forneça conforto, uma nutrição adequada que a vaca vai responder. Avaliem nessa foto aqui 100% do lote de pé. Eu não cheguei a ver esses animais de perto, mas provavelmente nós não vamos ter 50% do lote ruminando, muito longe disso. Agora tu chega numa situação dessas, o rebanho
diferente da época do ano. Nós podemos visitar essa propriedade em janeiro com os ventiladores ligados. Eu garanto para vocês que nós vamos ter 80%, 70% do lote ruminando. E a conta para a produção de leite é bem simples. É vaca deitada, o volume de sangue passando pela glândula mamária e o animal ruminando para conseguir absorver nutriente. Claro, tem vários outros fatores para a gente estar avaliando, mas assim, um animal confortável, um animal sadio, com uma dieta adequada é a fórmula simples para a gente ter altas produtividades. Uma dieta estável, acredito que seja o melhor caminho para a gente estar atendendo isso. Então, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho agora essa parte saindo um pouquinho do leite instável e entrando mais para a parte de crioscopia, da síndrome do leite anormal, do nosso famoso SILA, falando de crioscopia, da inversão de gordura e proteína, um pouquinho de cloreto e um pouquinho de acidez titulável. O primeiro que eu vou trabalhar seria a parte de crioscopia. Falando um pouquinho sobre a técnica, né? Ela avalia basicamente o ponto de congelamento do leite, ela vai vai ter uma correlação lá sobre o nível de água presente nesse leite. E aqui está um ponto de grande atenção, tá? Que lá no início do trabalho, a gente até como laticínio e como indústria que vai trabalhar com os produtores, a gente é auditado pelo sistema de inspeção, né? Então, quem nos auditava na época e hoje ainda segue auditando, hoje nós não temos mais posto de resfriamento aqui na nossa unidade, mas lá no início nós tínhamos, era o pessoal do sistema de inspeção federal, os auditores do CIF, basicamente, né? E sempre que estava crioscopia, nós trabalhávamos crioscopia como adulteração, adição de água indevida no leite. E com o passar do tempo, com o passar do trabalho, a gente foi verificando que não foi bem por aí a conversa. Nós hoje, com certeza, vai ter situações em que tem adição indevida de água, isso a gente sempre tem que ter atenção. Mas, assim, já tem muitas situações que a própria vaca está excretando níveis de crioscopia alterada, crioscopia alta nesses casos, em que ela está acima de negativo 530, né? Essa é uma escala negativa, então 529, 528, ela vai estar mais próxima do zero, então indicando mais próximo do ponto de congelamento da água. Então, essa crioscopia alta é onde a gente vai ter um nível maior de água no leite, por assim dizer. Mas esse é um ponto importante, que a equipe está bem treinada já para a gente estar trabalhando esses pontos, a gente chegar no produtor e saber identificar se isso é uma fraude ou se isso é uma alteração vinda de vaca. Lá no início do trabalho, a gente até fez acompanhamento de ordem, que a gente coletou leite individual, vaca por vaca. A gente fez esses trabalhos até para provar para o próprio sistema de inspeção, que eles tratavam tudo como fraude, que existem situações que realmente a vaca está desafiada e ela vai excretar, a gente tem que primeiro trabalhar a vaca. O que é o ponto da atenção que nos foi passado lá no início e hoje a gente vem trabalhando? Mas então se o ponto de atenção é da vaca, então nós não precisamos cobrar o produtor. Volto lá no primeiro slide, que lá na instrução normativa, a definição de leite lá. Leite é ordem completa, de vacas clinicamente sadias, nutricionalmente atendidas e em condições de bem-estar. Então, nós não estamos atendendo nenhum desses pontos quando a gente vai olhar para uma vaca desafiada, excretando crioscopia com análise de leite alterado. Então, esses seriam já o primeiro ponto para a gente nortear o trabalho e já atuar em cima do produtor, né? Apesar desse ponto não ser uma fraude, não ser algo que o produtor está adicionando indevidamente, mas a vaca está em desafio, a vaca precisa de atenção para ela resolver isso. E tanto no leite instável quanto em crioscopia, em qualquer alteração, como eu comentei com vocês, às vezes numa situação de uma propriedade que deu crioscopia, que deu alteração, as vacas já vêm apresentando esse problema em análise de leite, ela já vem mostrando um indicador que ela pode condenar, que ela pode causar uma alteração já há alguns meses antes. Olha, de média 60, 90 dias antes, com certeza ela já vai ter alguma alteração em algum indicador de lactose, gordura e proteína. Mas na mesma velocidade que ela leva para causar o problema, é o tempo que a gente às vezes vai levar para resolver o problema. A gente pode ajustar a dieta, mas às vezes também não é de uma hora para outra que esse problema vai se resolver. Então, o produtor também tem que ter um pouco de persistência para conseguir tratar isso da melhor forma. Aqui eu trago 2 exemplos, são fotos mais antigas, mas eu só não atualizei elas, mas tenho, por exemplo, as análises de 526, 529.
essa escala é graus Hortvedt, que ela trata esse ponto de congelamento do leite, mas são análise de propriedade, de tanque que chegou lá no posto de rastreamento em que teve essa alteração nesse indicador de crioscopia. Basicamente, a gente abre hoje um monitoramento, esse produtor fica alguns dias sendo avaliado e a gente faz uma visita para tentar identificar a causa. Nesses casos, a gente faz um trabalho preventivo. Esses casos, a gente dificilmente condena leite na propriedade, a não ser que tenha alguma alteração já em tanque lá na chegada na indústria, mas normalmente a gente já pesquisa esses produtores dentro do tanque aí semanalmente, diariamente, para já prevenir que isso não vire um problema lá na ponta e a gente tem que descartar leite. A gente faz um trabalho de monitoramento dos produtores também. Então, assim, as possíveis causas, tá? A primeira delas seria a adulteração. Essa já é a mais antiga, né? A questão de adição indevida de água no leite. E esse é um ponto de atenção até nas visitas, tá? Quando a gente vai falar para o produtor lá que tem água no leite, tem que ter muito cuidado também também o produtor não acredita, como a gente também tem que entender se é adulteração ou não, a gente tem que ter muito cuidado também de como fazer essa visita para o produtor também entender da forma mais correta. O ponto de qualidade da dieta, que é lá as mesmas causas do leite lina estão relacionadas a essa parte da crioscopia. O manejo de bebedouro, o manejo de água, que é importantíssimo. Eu não comentei tanto do leite lina, mas eu vou comentar agora nessa parte da crioscopia alta. O estágio de lactação é importante. Vou dar um exemplo, estágio de lactação. Vacas de DEL abaixo de 100 dias, vacas até em pico da lactação, em torno de 60 dias, elas naturalmente têm a lactose elevada. Apesar de elas estar em balanço energético negativo, às vezes em desafio de consumo, é normal esses animais terem uma lactose um pouco elevada, tem uma relação hormonal com o nível de somatotropina, o nível de prolactina circulante, mas é normal elas terem então, assim, às vezes tu vai pegar, às vezes, vou dar um exemplo para vocês, uma situação que nós temos um DEL bem baixo lá, teve uma concentração de parto, e pode ter dado crioscopia por um desafio de baixo consumo, mas tu vai olhar o nível da lactose está normal. Então, às vezes, por isso eu digo, não avaliar somente um indicador. Se tu olhar só para a lactose nesses casos, então, às vezes tu pode estar errando. Da mesma forma como estágio da lactação avançada, da mesma forma lá da questão do leite lina, que a gente tem influxo de cálcio, influxo de sódio para o leite, a gente pode estar alterando a osmolaridade do leite e puxando um pouquinho de água a mais para a glândula mamária e alterando essa parte. A estação do ano, região geográfica, tem algumas alterações que podem também estar levando a crioscopia alterada. O manejo de água, a gente vai trabalhar com em torno de 70 centímetros por vaca de bebedouro, 70 centímetros por vaca, desde que 30% do lote consiga tomar água ao mesmo tempo. Esse seria o tamanho do bebedouro. Essa é a imagem daquela propriedade que eu mostrei a foto do terceiro trato. E um ponto importantíssimo para mim estar avaliando é qual que é o local que esse bebedouro tem que estar posicionado. Um ponto que a gente não trabalha é bebedouro em sala de espera, imediatamente antes da ordenha. Por que a gente não trabalha? A gente busca trabalhar geralmente ou em pista de trato, lá na pista de alimentação, ou na saída da sala de ordenha. Por dois pontos. Como a vaca vai ser ordenhada, ela vai ter um grau ela vai ser desidratada, vamos dizer assim, pega uma vaca de alta produção, vai entrar dentro da ordenha e vai ordenhar ela 20 litros de fluido, que ela vai deixar 20, 25, 10 litros, indiferente do animal, mas ela vai deixar um volume significativo de fluido na ordenha. Então, ela geralmente vai sair com muita sede e é normal a vaca sair da ordenha e beber uma quantidade significativa de água. Se tiver disponível, a vaca vai tomar água. 90% dos animais param no bebedouro e bebem água. Então, é um ponto de atenção até para a gente conseguir já melhorar a produtividade. Não deixar esses animais ir para a pista de trato consumir com sede. Tem uma relação grande com o consumo também desses animais. Ao que vai beber água, ele acaba consumindo mais matéria seca. Vai no coxo com sede, ela restringe o consumo. E o segundo ponto, porque esse coxo não está na sala de espera, para esse animal não tomar um grande volume de água antes da ordenha e ter essa alteração de osmolaridade no leite.
Se ela beber um grande volume de água, por osmose, ela acaba atraindo um volume um pouquinho mais significativo de água para dentro da glândula mamária e alterando a microscopia simplesmente pelo fato desse consumo de água ali meia hora, 20 minutos antes da ordenha. Um exemplo bem clássico é de produtores que não têm bebedouro na pastagem, onde os animais ficam ao longo do dia, e eles ordenham de manhã cedo, soltam os animais no canzil, eles vão para o pasto, e esses animais voltam só no fim do dia para casa, ou para serem ordenhados de novo, e lá onde eles ficaram o dia todo não tem água disponível, não tem bebedouro, às vezes não tem, isso acontece muito. Aí a vaca fica o dia todo sem água, ela volta para a ordenha no fim da tarde, ou durante a noite e para a ordenha da manhã, e toma um grande volume de água antes da ordenha. E esse desequilíbrio geralmente acontece e ele pode estar relacionado com microscopia alta. Em várias situações já em que nós trocamos o local do bebedouro, nós conseguimos resolver muito essa parte de aparecimento de microscopia. Mas eu acredito que seja mais ou menos por aí a parte de manejo de água. Outro ponto, né? Água limpa. Vamos trabalhar com bebedouro de alta vazão, para a gente sempre ter água disponível. Mas assim, lá no início, até não comentei muito, mas o leite tem 86% da sua composição é água. Então, assim, esse é um ponto fundamental. Além do volume de comida suficiente, nós temos a água disponível e em acesso para os animais. Esse produtor da foto, ele relata que foi uma das melhores ações que ele fez na propriedade foi fazer esse coxo. Ele não cabe um grande volume, ele não vai um grande volume de água dentro desse coxo, mas ele tem um grande espaçamento. Esse aqui ele deve ter em torno de 8 a 10 metros de comprimento, esse coxo. Sai ali 5, 6 animais da ordenha, todos eles conseguem beber, ele tem mais um coxo posicionado lá próximo ao trator, aqui nessa foto tem mais um coxo na chegada do canzil aqui. Então, assim, tem 2 pontos próximos na entrada dos animais para a sala de trato, e assim, é visível a quantidade de animais que param para beber água após a ordenha. Aqui é uma situação que eu comentei lá da foto, essa que também é uma foto que eu tirei próximo ao meio-dia. Eu gosto, assim, de ao longo das visitas, a gente ir tirando foto para a gente conseguir aproveitar elas no futuro, e esse é um exemplo de um produtor lá de uma filial aqui próxima, de Nova Erechim, em que nós tiramos essa foto também, era em torno de 1 a 2 horas da tarde. Peço para vocês avaliarem ali, ó, quantidade de sombra disponível no piquete, praticamente zero, quantidade de comida disponível, quantidade de água disponível. Então, vamos dizer assim, são várias situações que tu vai elencando os pontinhos e tu vê que o manejo não tem como dar certo numa situação dessas, né? Então, são vários pontos de atenção. Esse era um produtor que, acho que se eu não me engano, num ano ele abriu 4 ou 5 vezes monitoramento de microscopia e abriu um da acidez do Wernicke. Ele não trabalhava com silagem, era só esse pasto disponível e, assim, as alterações de leite eram bem presentes. Ele não tinha basicamente volume de comida suficiente. Esse é um produtor que conseguiu bater num período de entre safra de pastagem, que deu uma estiagem que ele ficou sem comida. Ele bateu níveis de 3,9 da lactose. Então, assim, era gritante a dificuldade que a gente tinha nessa propriedade. Aqui é um outro produtor aqui de Quilombo, que a gente teve um grande desafio. Chama atenção, assim, para o posicionamento do bebedouro. Vamos dizer assim, era um produtor que não tinha água disponível, ele até se esforçou e colocou um bebedouro, tentou fazer algo diferente para os animais, mas avalia a qualidade de água, olha a turbidez dessa água. Então, eu sempre comento para os produtores, a água disponível para os animais, o cara tem que se arriscar a pegar um copo e beber um copo dessa água. Questão de qualidade de água para os animais. A temperatura da água também é importante. Eu gosto de coxo d'água no sol, então nós vamos trabalhar com uma temperatura um pouquinho mais elevada, aquela água morna, entre 25 e 30 graus. A vaca prefere, ela toma maiores volumes de água nessa condição. Nós temos produtores que têm até no confinado um higrômetro para registrar volume, e nesses períodos de inverno agora, claro que também tem a questão do estresse térmico, que diminui o consumo de água. No verão aumenta o consumo de água, no caso, né? Elas vão buscar mais para tentar minimizar a temperatura corporal. Mas a água mais gelada, a vaca realmente toma menos. Mas esse é um produtor que eu chamo a atenção. Olha o
o desafio do ambiente dos animais esse era um ambiente que os animais saíam do canzil para ficar deitados na sombra e ruminar. Olha o desafio do ambiente, um ambiente com ladeira, pedra, a sombra é bem precária, onde tem sombra os animais não conseguem deitar, onde eles conseguem deitar bate sol, então assim, olha o tamanho do desafio às vezes que os animais encontram para conseguir ter conforto, para ruminar, para fazer todo esse trabalho que o animal precisa fazer ao longo do dia, né? Então, são situações que dificilmente o animal vai encontrar aquela situação de ambiente adequado para ele conseguir produzir o máximo potencial, né? Então, eu coloquei aqui a questão do que verificar, né? O primeiro deles, a gente olha bastante o manejo de água. Essa distribuição de DEL do rebanho ela é importante. Como eu comentei, vacas de lote 1 desafiadas. Quando tu tem um grande impacto no tanque em vacas de lote 1, recém-paridas, em balanço energético negativo, em pico de produção, elas podem ter uma relação forte nessa parte de consumo. Temos que atender melhor essas vacas, adensar a dieta para elas. E quando a gente olha para um DEL, por exemplo, muito alto, a gente pode estar falando em vacas, assim, animais com DEL mais elevado, e a gente pode estar falando nessa parte de influxo de alguns minerais para dentro da glândula mamária, atraindo um volume maior de água. O teor de sólidos ele é importantíssimo, tá? A lactose ela é nosso indicador principal de consumo, então geralmente nós vamos ver em alterações de crioscopia a lactose baixa, mas um outro ponto importante da lactose, ela é responsável por em torno de 60%, 65% da osmolaridade do leite. Os outros 40% é a proteína que faz isso. Essa parte de osmolaridade, quando nós temos uma lactose mais baixa, ele acaba tendo um influxo maior de sódio também, atraindo mais água, então geralmente esse é um ponto de importância. Quando tu olha a lactose baixa, geralmente a primeira alteração que vai aparecer é a crioscopia. Isso é bem presente, se nós for pegar o nosso histórico de monitoramento de crioscopia. Olha, eu não vou dizer 100%, mas 99% dos produtores têm lactose alterada, abaixo de 4,5. Quando não, abaixo de 4,3, 4,2. A parte de proteína também é importante, quando nós vamos ver proteína baixa. E a proteína também está bem relacionada com produção. Quando tu consegue levar a proteína da dieta, tu geralmente puxa um pouquinho de produção. O problema da proteína é que ela também tem muito fator genético. Talvez seria da porção sólida do leite, eu acho que dos sólidos do leite, eu acredito que seja o mais difícil de nós estar mexendo numa dieta. Ele seria talvez o nutriente que tu mais precisa. A dieta precisa estar mais ajustada para tu conseguir mexer nele. A parte de relação em gordura e proteína, que é o que eu já comentei antes, a parte da acidose e cetose. Nesses casos, geralmente, nós vamos estar atuando com cetose, a relação acima do 1,25. E o nosso extrato seco desengordurado, que é a porção de sólidos menos gordura, ele também é um indicador bom de consumo. Acredito que ele e a lactose são os dois principais indicadores de consumo. Eu até não comentei nele durante a apresentação, mas a gente vai trabalhar com 8,4, 8,5 para holandês, em torno de 8,9 até 9% para a Jersey. Então, são esses indicadores que a gente vai trabalhar. A gente gosta bastante de olhar eles para também nortear um trabalho dentro da propriedade. Bom, pessoal, acredito que a crioscopia seria isso. Os principais pontos. A parte da dieta lá, ela entra muito do que a gente trabalhou na parte de leite instável. Ela fecha muito com... Quando tu vai trabalhar essa parte de manejo, que eu comentei lá no início, o que a gente vai fazer, às vezes, para leite instável é muito parecido com o que vai fazer para a crioscopia, salvo algumas alteraçõezinhas pontuais em cada uma delas, né? Lina, olhar muito a parte de consumo, atender realmente a demanda de matéria seca do rebanho. Crioscopia, olhar muito o manejo de água. E os outros pontos também, olhar... Agora, quando nós vamos falar da questão de Dornick, inversão de gordura e proteína, também tem uns pontinhos chaves em cada uma para a gente estar olhando. Essa inversão de gordura e proteína também é uma das síndromes do complexo SILA.
Seriam uns 2 pontos, né? Quando a gente vai trabalhar com gordura muito alta, em alguns pontos eu falei que a relação chega a 1,25, 1,30, 1,40 em alguns casos, a porção gordura do leite, ela tem 2 origens, né? A primeira delas é dietética, principalmente nas bases dos ácidos graxos produzidos dentro do rumen, principalmente o acetato e butirato, que são os 2 precursores principais para a porção de gordura no leite. O propionato, ele está mais relacionado com a produção de energia, então ele é quebrado lá no fígado em glicose e galactose, e ele forma a porção de lactose do leite. Mas assim, na porção gordura, então pensando na parte de dietética, e a outra parte seria a parte de reservas, que ela vai puxar via sangue, vamos dizer assim, mas que é extraído das reservas corporais, aqueles ácidos graxos lá que estão nas reservas. E por que a gente fala que relação gordura e proteína acima de 1,25, acima de 1,30, ela geralmente está relacionado com com baixo consumo, com cetose, com esse tipo de alteração metabólica. Nós vamos ter redução de proteína, já por baixo consumo, nós temos um menor aporte dietético de aminoácido, então a proteína baixa, e a gordura sobe, não por base de dieta, mas justamente por mobilização de ácido graxo das reservas. Então, né, normalmente tu vai ver essa gordura tá um pouquinho acima do normal. Nós temos um pagamento forte sobre qualidade, então às vezes o produtor até gosta de ver uma gordura de 4,2, 4,3, 4,5. Eu vi 5,5 em Jersey já, mas quando tu vai fazer a relação, tu se assusta, tu vê essas relações de 1,35, 1,40, lactose baixa e é nítido uma cetose, um desafio metabólico no plantel, né? Então, às vezes a gente quer uma gordura estável, não muito destoada também, que ela também ela causa um problema. E a gordura baixa, quando a gente tem essa questão da inversão mesmo, que é o tema dessa alteração do complexo Sila, principal ponto eu acredito que seja essa falha na biohidrogenação, né? Que ela vai evitar que esses ácidos graxos intraruminais sejam produzidos. Ela é uma parte de bioquímica ruminal um pouquinho mais aprofundada, mas eu vou comentar um pouco mais a grosso modo do que acontece. Mas essa falha na biohidrogenação, ela tem 3 bases. A primeira delas é a acidose ruminal, que tem abaixo do pH ruminal e as enzimas não conseguem estar atuando por ambiente inadequado, que eu acho que é o principal ponto que a gente tem que avaliar. Por isso a gente já sempre fala, a relação de 1,10 para baixo, às vezes até próximo a 1, às vezes em níveis graves até da gordura, o valor da gordura ser menor que o valor da proteína. Nós vamos pegar, às vezes, situações críticas da acidose ruminal. Um segundo ponto que a gente tem que olhar, bom, às vezes, eu não peguei muitos casos dessa situação, mas às vezes acontece, a gente tem que estar olhando isso também, esse excesso de óleo na dieta, principalmente óleo livre. Tem alguns produtores que trabalham com gordura protegida, mas geralmente elas não vão atuar nessa porção, mas existem situações de produtor que usa caroço de algodão, usa alguma fonte de óleo na dieta. A gente sempre tem que cuidar para atender esse 5% de extrato etéreo. A dieta não pode ter mais que 5% de extrato etéreo, porque tem esse risco de redução da porção de gordura, né? E o uso de ionóforos, o principal deles é a monenzina, em que ela é utilizada como precursor de glicose e ela tem uns efeitos positivos em aumento da produção de leite. Porém, a gente sabe que ela tem esse contraponto que ela tem naturalmente uma leve redução no teor de gordura. Usando em excesso, essa redução ela é mais expressiva. Mas esses seriam os principais pontos para a gente estar avaliando. Eu vou comentar um pouco mais firme, um pouco mais a fundo da parte da acidose ruminal. Então, o que a gente pode fazer para estar prevenindo, tá? Basicamente, ela está relacionada com efetividade de fibra na dieta. Você vai ter que trabalhar com um FDN fisicamente efetivo. E o que a gente tem em dieta para trabalhar é fibra longa, principalmente feno, pré-secado, pasto. Então, a gente tem que avaliar essa porção de fibra longa, se ela está atendendo. O tamponamento ruminal. Esse é um ponto de grande atenção, tá? O tamponamento ruminal ele pode ser endógeno quanto exógeno. A gente pode fornecer, ou a gente pode favorecer que esse rumen tampone naturalmente.
como é que funciona o tamponamento ruminal, tá? 80%, o tamponamento ruminal, ele é 100% feito via bicarbonato de sódio. É o único tamponante ruminal que a gente consegue trabalhar. Existem alguns tamponantes de mercado que a gente tem bicarbonato, mais algum alcalinizante, o óxido de magnésio, o algas, essas bases que a gente consegue... O bicarbonato tampona, ele traz para um pH mais estável e o alcalinizante mantém esse tamponamento. Mas, basicamente, 80% desse tamponamento é feito por bicarbonato endógeno, produzido via saliva do animal. Por isso, da questão da fibra, nós precisamos ter tempo de ruminação e esse animal precisa deitar e realmente mastigar, ter tempo de ruminação, esse animal tem que estar ruminando para produzir um volume de saliva suficiente para tamponar o rumen. E 20% pode ser exógeno, que a gente vai fornecer via dieta. O que a gente trabalha de base, tá? Do tamponamento. Fornecimento via dieta. A gente trabalha em torno de 1,2% da matéria seca. Então, via de regra, lá o animal está consumindo lá 15 quilos de matéria seca, a gente vai trabalhar ali com 170, 180 gramas de tamponante exógeno. Posso usar mais? Tudo bem. Tem situações que às vezes a gente vai precisar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele não vai, numa situação de acidose clínica ou acidose subclínica, não vai fazer milagre, ele pode atuar nesses 20%. Não adianta o produtor não querer usar feno e usar o tamponante, ele não vai ter efetividade em 100% da dieta. Nós precisamos dos dois pontos, como eu sempre falei, uma dieta ela tem que atender todos os critérios básicos lá, fibra, energia, proteína, toda essa parte tem que estar bem estável. A parte de CNF e amido, que eu acredito que está bem relacionado com essa relação volumoso-concentrado. Nós pegamos esse ano, com essa nossa silagem de pior qualidade, eu acredito que nós não vamos ter muito desafio em termos de alto amido na dieta, salvo algumas exceções, mas geralmente quando tu trabalha um nível de amido, hoje de base está em torno de 25% a 30% de amido na dieta, está muito relacionado com produção, mas ele é importantíssimo, a gente não pode extrapolar, e CNF em torno de 35%. Quando é que eu posso aumentar o nível de amido da dieta? O normal é trabalhar com 25%, 26%. Quando é que eu posso ir para um 28%, 29%? Quando a minha fibra está 100% atendida, eu tenho fibra de qualidade, eu tenho consumo de fibra. Eu acho que aí é o principal ponto para a gente poder, estou com a fibra atendendo, show de bola, aí nós podemos forçar um pouquinho mais a questão da produtividade. O que hoje nós buscamos em termos de fibra, tá? Eu quero que 80% do FDN na dieta venha do volumoso. Então, eu vou pegar lá todos os itens de volumoso da dieta. Vou dar um exemplo, silagem, feno, pasto. Eu calculo lá o FDN deles, somo o FDN de ração, casca, farelo de trigo, farelo de soja, o que o produtor está usando na dieta, que essa é uma porção concentrada da dieta. Somando tudo isso, esse FDN, 80% dele tem que ser da porção volumoso, dessa porção que atendendo isso, eu tenho total garantias que eu vou estar atendendo a parte de fibra da dieta. A relação volumoso concentrado eu deixei aqui porque ela é bem importante para quando a gente faz dieta pela média. Eu vou dar um exemplo, quando eu faço uma dieta com uma vaca de 20 litros, eu estou até fornecendo para ela silagem, feno, pasto para uma vaca de 20 litros. E, por exemplo, eu forneço isso com um lote único. E as minhas vacas de lote 1 estão com 30 litros. E o produtor vai querer atender a ração, né, ele vai fornecer ela proporcional para as vacas conforme a produção delas. Então, imagine assim, uma vaca de 30 litros consumindo volumoso para 20, consumindo uma silagem limitada, um feno limitado, e nós forçamos uma ração para 30 litros. Eu geralmente estou extrapolando essa relação volumoso-concentrado. Eu acabo concentrando muito essa dieta, eu tenho pouca fibra e pouco volumoso para aproveitar melhor esse concentrado, e eu acabo baixando muito o pH ruminal. Então, por isso que eu comentei da questão de nós atender sempre as vacas de lote 1, as vacas de alta produção, para a gente não desafiar elas em baixo consumo, eu não atender elas em consumo de matéria seca, e eu também não extrapolar a parte de eu não causar uma acidose subclínica sem querer nesses animais, né? Em que eu não vou ter mecanismos de proteção intraruminal nessa dieta.
Esse é um ponto importante para a gente não ter problemas com gordura do leite. Aqui é um ponto importante, tá? Essa parte do TMR, como eu comentei, que nós vamos ter consumo de fibra. Que tamanho que é importante de uma fibra para ela ser fisicamente efetiva? A gente trabalha com o tamanho da partícula, isso do feno do pré-secado, ela tem que ser mais ou menos a metade do tamanho do focinho do animal. Ele atendendo esse tamanho, ele vai ser fisicamente efetivo, ele vai fazer aquele match ruminal, ele vai ficar na porção superior do rumen e vai estimular a ruminação, ele vai voltar para a boca do animal para ele estar fazendo essa ruminação. Tem as fotos das peneiras embaixo da pen stage, que é a nossa famosa, o nosso famoso para fazer a avaliação de partícula em TMR e em silagem. O período que ela mais tem que ser usada, pessoal, no período que a gente está fazendo as silagens, lá no período de colheita do milho. A gente já fazia a silagem dentro de um padrão de partícula adequado. Eu vejo muito produtor que, principalmente produtor que não regula a máquina, que não faz um trabalho adequado no momento da colheita, colhe muito fino, às vezes deixa a partícula muito grande, que favorece a seleção de dieta, então tem vários pontos para a gente estar atendendo. Por isso eu digo, quando a gente vai fazer um trabalho na propriedade, de planejamento forrageiro, desse trabalho de acompanhamento, não é simplesmente vir ver os animais, fazer a dieta, fazer esse trabalho, cara. Nós temos todo um universo para estar avaliando, desde a pastagem, desde a silagem, na hora de fazer a silagem, tudo isso vai impactar o resultado da propriedade. Vou dar um exemplo para vocês. Se nós, por exemplo, o produtor que vai fazer a silagem, eu não der atenção no momento que ele está fazendo a silagem, e ele fizer errado, nós vamos ter uma situação o ano todo para resolver na propriedade. É o exemplo dessa foto aqui, ó. Uma situação do produtor que não regulou bem a máquina dele e acabou cortando o tamanho de partícula muito grande. Como eu falei para vocês ali, aquele tamanho da metade o tamanho de partícula com a metade do tamanho do focinho da vaca, ela não é em vão. Tudo que for maior que isso, a vaca tem capacidade de seleção. Por isso que o TMR ele é tão importante, porque a vaca diminui muito a capacidade da vaca selecionar o alimento. Querendo ou não, o animal ele vai querer consumir o que é bom, não o que é bom para ele, mas o que ela gosta. Ela vai procurar o concentrado, a porção mais fina da dieta para estar consumindo. E aí nós podemos estar favorecendo o aparecimento da acidose subclínica. E fora a perca de volumoso, ó, imagine quantas silagens esses animais não acaba sobrando, indo fora, para os animais não estar consumindo, né? Fora o risco na dieta que a gente tem com uma silagem nessa proporção aí. Por isso é um ponto de atenção, a gente está presente como produtor e acompanhando ele ao longo de todo o ano. São situações importantíssimas para qualquer nutricionista que vai trabalhar com qualidade do leite, o cara tem que estar avaliando o todo da propriedade. A questão de proteína, da onde que ela vem, tá? Ela tem muito fator genético de produção. Por exemplo, uma raça holandesa, ela não vai extrapolar, ela não vai aumentar o valor, ela não vai conseguir puxar um valor acima do que é o limitante da raça. Mas assim, basicamente, tá? De onde que a proteína do leite é formada? 80% dela é formada pela disponibilidade de aminoácidos sanguíneos, de base oriundos de proteína microbiana, e 20% é dependente do ciclo da insulina, do ciclo das pentoses. Aí tem que ter sincronia ruminal e produção de aminoácidos intrarruminal. Mas já é um ciclo um pouquinho mais complicado, mas o grande gargalo é a questão dessa formação de proteína microbiana intrarruminal. Vou dar o exemplo aqui da formação de proteína microbiana a proteína da dieta ela tem que estar em torno de 15%. Tem algumas situações que a gente trabalha mais, teorizar mais ou a menos, mas isso é bem variável de propriedade. Eu tenho dietas de lote 1 que a gente roda até com 16,8, 16,5 de proteína e roda bem. Mas são pontos que a gente vai avaliar. A questão de disponibilidade de proteína, então, para a formação da proteína microbiana. 66% disso tem que ser PDR e 34% PNDR. Essa relação ela vai ser importante para a gente estar formando a proteína microbiana com eficiência. E tem um cálculo ali para estar a relação energia-proteína na dieta bem adequada,
onde a gente avalia aí gramas de NDT da dieta sobre gramas de proteína bruta, essa relação tem que estar em torno de 4,5. Se ela estiver acima ou abaixo disso, a gente consegue ajustar melhor essa dieta. Mas basicamente essa parte da proteína ela é mais relacionada com a gente pode estar avaliando ela numa análise do leite, por exemplo, pelo NU, pelo nitrogênio ureico do leite, e pelo teor de proteína do leite. Porém, assim, eu volto a falar, pego o nitrogênio ureico do leite lá, ele tem que ser 12 a 16 lá, dependendo do autor, ali trata até 18%, alguns autores. Mas, assim, eu já peguei situações de NU de 20, de 19, 21, e às vezes o rebanho nós só temos aquele ponto alterado, às vezes com uma proteína um pouquinho acima para tentar puxar um pouco de leite numa dieta, mas eu não olho simplesmente um indicador, a gente procura olhar mais indicadores dentro da análise de leite para tomar uma decisão. E se tiver só um indicador alterado, às vezes a gente procura avaliar mais um período antes de mexer. Como vocês bem sabem, a vaca é um animal de rotina, ela tem esse período de adaptação na dieta que ela precisa ser respeitada, senão geralmente qualquer mudança que tu for fazer na dieta, como eu comentei antes da parte de quanto tempo esses animais levam para esse problema acontecer e quanto tempo leva para o problema se resolver, na mesma proporção numa alteração na dieta. Às vezes tu altera a dieta, o resultado não é imediato, ele leva alguns dias até esse animal, até a dieta realmente entrar dentro de um período de adaptação. Né? Bom, uma outra alteração do complexo CIL é o teste de cloretos. Ele seria mais relacionado com pesquisa de fraude, para a gente avaliar se tem alguma adição indevida de cloreto no leite, mas basicamente ele tem as causas bases de adulteração. Acho que o principal ponto é a questão de animais com mastite subclínica, adição de colosso na dieta. Eu vou comentar um pouco mais sobre essa parte da dieta desbalanceada, estágio de lactação. Restrição ao acesso à água também pode, porque ele vai ter influxo de cloreto de sódio para dentro da glândula mamária, então pode ser que ele também, além da crioscopia que vai vir pelo influxo de sódio, acaba aparecendo cloreto. Mas, assim, o principal ponto, acho que são propriedades com CCS elevada, que a gente tem um nível maior de quartos mamários infectados com mastite, então ele pode causar maiores alterações de cloreto em alterações de leite com base de cloreto. E o estágio de lactação, como eu comentei, um maior influxo de cálcio, sódio em vacas de DEL elevado pode estar aparecendo maiores problemas com base de cloreto. E o último ponto, eu acredito que é a acidez titulável. Nesse ponto, a gente vai falar de alterações da acidez titulável abaixo de 14 graus Dornick, em que a gente tem um leite de base alcalina, vamos dizer assim, né? Um leite acima de 18, 20, a gente trata ele como ácido, e esse abaixo de 14 graus Dornick, a gente vai ter algumas situaçõezinhas pontuais para a gente estar avaliando. Mas o principal ponto, eu acredito, para essa acidez titulável estar aparecendo é o influxo de bicarbonato endógeno para dentro da glândula mamária. Em que situação que isso vai estar aparecendo? Principalmente em situações que a gente tem acidose ruminal. E por que Cristo, uma acidose ruminal pode levar influxo de bicarbonato para dentro da glândula mamária? Como eu comentei antes, um grande percentual das vacas que tem acidose lática ruminal, a alteração do pH ruminal abaixo do pH normal, um pH 6, um pH 5, em algumas situações, quando a gente tem essa redução do pH ruminal, alguns desses ácidos, principalmente ácido lático, ele é absorvido para a circulação e acaba causando essa acidose metabólica. Nós temos uma redução do pH sanguíneo. E vocês imaginem um animal com metabolismo normal, é normal que o organismo tente, ele tem alguns mecanismos para tentar restaurar essa condição normal do sangue, para restaurar a homeostase sanguínea, e o principal ponto que vai ser ativado
vai ser essa questão do reaproveitamento do bicarbonato renal, em que ele vai jogar bicarbonato, o rim vai acabar jogando mais bicarbonato para dentro da circulação sanguínea, e nós vamos elevar para tentar tamponar isso, né? O principal tampão também dentro da... principal tampão também sérico para tentar resolver esse problema. E nós vamos ter um influxo maior de bicarbonato sanguíneo e, consequentemente, ele vai ser atraído também pela glândula mamária, e nós vamos ter um nível maior de bicarbonato sendo excretado via leite. Ele pode aparecer em dois testes dentro da plataforma, que é esse teste de acidez titulável abaixo de 14 graus Dorn, que ele vai ter essa alteração. E o segundo ponto é a presença de redutor de acidez, lá, que é um outro teste que a gente faz em plataforma, para pegar a adição de bicarbonato. O produtor vai colocar bicarbonato para tentar resolver o problema da acidez no leite, as situações de acidez de grau de leite acima de 18, 20, já ocorreu algumas situações em que, se adicionar bicarbonato, tu consegue equilibrar ele é tratado como fraude, da mesma forma como é tratado todas as outras fraudes no leite, mas, enfim, ele vai aparecer nessa situação como uma adição de bicarbonato no leite, ele vai aparecer no teste de redutor de acidez. Mas o que é importante a gente avaliar quando a gente vai olhar para um rebanho com acidez titulável abaixo de 14? É realmente olhar se esse rebanho vai aparecer nas análises na inversão de gordura e proteína, ele vai ter desafios de acidose subclínica, olhar para a parte de fibra, olhar para a parte de amido da dieta. Tudo que eu comentei lá na parte da acidose, ela entra nessa situação aqui. E um outro ponto importante é a questão de alcalose respiratória. Em situações de estresse térmico, também o animal tem excreção de bicarbonato sérico e também pode levar a esse tipo de alteração metabólica. Bom, pessoal, eu acredito que da minha parte, seria isso. Acredito que foi atendido o tempo, mais ou menos, da apresentação, e fico aberto a dúvida se tiverem agora na sequência. Tinha caído aqui minha internet. Vocês estão me ouvindo? Gente? Aqui tudo Oi, vocês certo. estão me ouvindo? Estão ouvindo? Ah, tá. Eu não estou ouvindo vocês, eu acho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Agora eu tô. Acho que agora sim, agora tá certo. Bom, eu vou ler as perguntas para você. Acho que a gente tem aqui uma pergunta da Luísa, da prof. Luísa. Deixa eu ver. Primeiro, ela parabenizou você pela palestra e falou que... Ai, meu Deus. Você pode pôr a pergunta na tela, Adri? Porque acho que eu não tô conseguindo aqui. Minha internet tá meio ruim. Isso, aí. Ela pediu para você compartilhar com a gente como foi que você adquiriu esse seu conhecimento. Se foi prática a campo, cursos... Nós, durante um período como nós temos grande demanda, assim, na parte de assistência com os produtores, já faz um bom tempo que a gente vem trabalhando forte nessa parte de qualidade. O nosso trabalho dentro da cooperativa aqui, nós temos o nosso perfil de integração com o produtor, que é o Alfa Leite. O nosso grande foco é a parte de qualidade do leite. E assim, já há um bom tempo, desde que a gente entrou na cooperativa e junto com esse trabalho, junto com a equipe de campo, nós temos uma equipe muito boa aqui
de técnicos também que fazem o trabalho junto ao produtor. Mas, assim, o nosso grande mentor nessa parte de qualidade do leite e alterações do leite foi o professor Ricardo Rocha, né? Ele trabalhou um período na UNOESC, agora ele trabalhou em algumas empresas e hoje ele presta consultoria para nós. Ele foi o cara que trouxe para nós essa ideia de assistência e essa avaliação de análise de leite, essa parte de como a gente vem trabalhando, desenvolvendo esse trabalho. Isso é um trabalho em construção, principalmente junto com a equipe, em treinamentos, né? Ele já fazem uns 3 a 4 anos que a gente vem focando nessa parte. E eu acredito que tem os dois lados, a parte de treinamento, que a gente vivenciou junto com a equipe, junto com o pessoal, principalmente com o professor Ricardo, nos treinando como equipe. E o segundo ponto em que a gente sai do treinamento e já no outro dia a gente já vivencia isso na propriedade, né? E é uma construção, cada dia a gente vai vendo os desafios e vai encontrando vai tentando trabalhar junto com o produtor e vai aprendendo junto. Às vezes pega situações de N tipo e N fatores e a gente tem que levar essa melhor informação para o produtor e tentar ajudar o produtor a crescer também e produzir cada vez melhor. Perfeito. Bom, então acho que por hoje era isso. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma dúvida perdida aqui, porque às vezes o pessoal reclama que eu fecho antes. Mas acho que é isso. O pessoal está elogiando aqui. Vamos ver. É isso, então. Eu quero te agradecer mais uma vez, em nome do laboratório, em nome da Prof. Luísa, por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, acho que foi muito esclarecedor, muito boa a palestra, de verdade. Eu que agradeço também o convite do laboratório, em especial ao professor Luísa, que nós já temos um contato de longa data, até eu já tinha feito essa palestra presencial, acho que uns 2 anos atrás, e agradecemos a receptividade de vocês também, e estamos abertos para o futuro, para o que precisarem também, a cooperativa também está de portas abertas para tirar dúvidas, para conversar, para trocar ideias, acho que isso é válido na nossa atividade. Que bom, muito obrigada. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela